O dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de dois deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite e, como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Então, primeira coisa aqui, ele vai fazer o quê? Partir do ponto P na direção 110 e navegar por 4 horas, alcançando o ponto Q. Então, ele tem que partir do ponto P, que está aqui, ir na direção 110 dessa bússola aqui, ó, 110 está mais para cá, ó, e ele vai navegar durante 4 horas nesse período aqui. Foi o planejamento dele. Ok. Segundo, partir do ponto Q na direção 90 e navegar por 2 horas. Direção 90 aqui, ó, é saindo aqui, né, para a horizontal, que é essa linhazinha aqui, alcançando o ponto de destino R. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, o fez na direção 340. Então, ele fez errado. Ele saiu, ó, para a direção 340, né, que a gente tem aqui na bússola noroeste. Então, ele foi do ponto P para cá. Ih, rapaz, então o que a gente tem aqui, ó? Ele foi 340 em vez de 110. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Primeiro, partiu do ponto P na direção 340 e navegou por 4 horas, alcançando um ponto S. Segundo, partiu do ponto S na direção 90 e navegou por 2 horas, alcançando o ponto T. A figura apresenta a bússola, a rota planejada e a rota executada. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar no ponto T, quando ele estava aqui em cima. Com isso, agora ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita partir do ponto T, chegar ao destino R por meio de uma rota retilínea. Então, ele tem que sair daqui para cá. Considere 0,64 como aproximação para cosseno de 50, a direção e o tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são respectivamente. Legal, essa questão aqui é uma questão que eu considero difícil. É uma questão que eu considero difícil, não é uma questão simples. Primeiro, só para entender o que aconteceu, já pode gerar alguma dúvida. Então, eu vou explicar aqui novamente. Ó, ele deveria vir para cá e durante um tempo de 4 horas. E depois, ele deveria vir para cá com um tempo de 2 horas. Só que ele fez o seguinte, ele foi nesse sentido verde. Ele veio para cá 4 horas e aqui 2 horas. Aí, chegando no ponto T, ele tem que vir para o ponto R, seguindo uma rota retilínea. Então, ele quer saber quantas horas. Então, ó, vou botar aqui, ó, X. Legal, X horas. E qual direção que ele vai seguir. Primeira coisa que você tem que saber aqui é que, vou dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para você. Você tem que observar que essa rota aqui, ó, essa direção, esse tamanho, ele é exatamente o mesmo tamanho de S até Q. Alan, como que eu vou saber isso? Você vai saber sabendo que aqui eu tenho duas retinhas, você pode considerar duas retinhas, ó, essa e essa, que têm o mesmo tamanho, e elas são paralelas. Logo, os segmentos que estão cortando aqui, ó, eles também têm que ser paralelos e ter o mesmo tamanho. Então, aqui, ó, eu também vou ter a medida X. Então, eu só preciso saber
é essa medida aqui, utilizando esse triangulinho aqui. Ok? Então, vamos seguir aqui na questão. A gente tem que... Como que eu vou saber essa medida x? Não tem como fazer teorema de Pitágoras, mas tem como fazer a lei dos cossenos. Como que é a lei dos cossenos? Eu vou escrever ali para você, fica tranquilo. Primeiro você tem que saber aqui, ó, qual que é esse ângulo aqui. Como que eu vou saber esse ângulo? Observe só. Se eu tenho essa direção aqui, ó, observe que ele tem que andar na direção, vamos ver aqui do enunciado, ele tem que andar na direção 110. Ah, então ele está no P e tem que andar na direção 110 para cá. 110, a gente observa aqui, ó, vamos olhar na bússola. 110 está exatamente aqui, ó, 110. Se você considera 90 aqui como zero, chegando para o 110, esse angulinho aqui, ó, de 90 para 110, você sabe que é 20 graus. Ok? Agora, a mesma coisa. Se você observa aqui, ó, olha só, daqui para cá, Alan, aqui está 0 graus, né? Isso pode gerar uma confusão. Ó, observe que aqui, ó, está sempre de 20 em 20. Então, daqui para cá tem que ser 20 graus também. Tá, Alan, mas para que eu quero saber isso? Ah, você vai ver ali no desenho, ó. Aqui eu não tenho ângulo de 90? Tenho, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui, ó? Observa. Se eu faço um ângulo de 90 graus aqui, ó, daqui para cá, 90 e 90. Você sabe que, a gente acabou de ver na bússola, que aqui tem que ter 20 graus. Aqui em cima tem que ter 20 graus. E aqui tem que ter 9. Como que eu vou saber esse ângulo? Observe só. Se eu tenho... Agora a gente está preparado para aplicar a lei dos cossenos. Como que eu vou aplicar a lei dos cossenos, Alan? Ó, vou desenhar esse triângulo aqui, ó, para ficar mais bonito para você enxergar. Eu tenho aqui x, eu tenho aqui, vou dar um zoom aqui porque tá um espaço bem pequeno, 130 graus. De onde você tirou o 130, Alan? 20 mais 90 mais 20, dá 130. Aqui eu tenho 4. Ué, mas 4 não é o horário? Sim, a gente quer saber o horário que vai chegar aqui, ó, do ponto T até o ponto R. Então, ó, aqui também é 4. Eu vou saber aqui, ó, o valor que vai dar em horas. Legal. Como que é a lei dos cossenos sendo aplicada a esse problema aqui? Observe só. Primeiro, o x elevado a 2, o x elevado a 2 é igual a 4 elevado a 2 mais 4 elevado a 2 menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que eu coloquei aqui, que é o 130. Alan, como que eu vou saber o cosseno de 130? Vamos lá. Eu vou colocar aqui também um círculo trigonométrico para você observar. O 130, ele está aproximadamente aqui. É ou não é? Daqui para cá tem 130 graus. Ok. O 130, ele tem que ter o mesmo seno do ângulo de 50 graus. Como assim, Alan?
Como que eu vou saber isso? Eles são ângulos suplementares. Então, ângulos suplementares, eles têm o mesmo seno. E o cosseno é o inverso do outro. Então, se eu tenho cosseno de 50, que é 0,64, que está na questão, o 130 tem que ser o mesmo valor, só que negativo. Ah, beleza? Então, a gente vai usar aí 0,64 como cosseno de 130. Olha só, cosseno de 50 é igual a 0,64. Então, eu vou inserir ali, ó. Vamos lá. Aqui vai dar x ao quadrado igual a 16 mais 16 dá 32, menos 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32, vezes 0,64. Isso daqui vai me dar aproximadamente 52 graus. Graus não, né? 52. Tá, quando a gente tira essa raiz, você vai se perguntar qual que é a raiz quadrada de 52. A raiz quadrada de 52, a gente não sabe de cor, mas a gente sabe que é próximo à raiz de 49. É ou não é? Então, esse valor aí tem que dar 7, alguma coisinha, né? Eu arredondei tudo aqui, inclusive o resultado. Tem que dar 7 alguma coisa. Tá, isso ajuda a gente? Ajuda. Olha só, isso faz a gente saber que a medida de x, que está em horas aí, é, na verdade, 7 e alguma coisa. A gente já tem aqui, ó, nas alternativas, que a letra A e a letra B vai ter 7 horas e 15 minutos. Ah, então a gente está entre essas duas alternativas. Qual das duas? Todas essas aqui estão eliminadas, né? Qual das duas é a verdadeira? Então vamos ver aqui na bússola. Ele andou 135 ou 45 nessa direção aqui, ó. Quando ele vai de T até R. É só você observar aí, ó. Você não sabe onde que é norte, sul, leste, oeste? Claro que sabe. Você vai saber que ele andou aqui, ó, no sentido de sudeste, né? Ah, então vamos ver aonde que está, qual o número que está nesse sudeste, entre aspas. Ele vai estar aqui no 45 ou 135. Só olhar aqui, ó. Deixa eu apagar essa medida toda. O 45 ou 135. 45, ele está aproximadamente aqui, ó. Nessa direção. Essa direção é nordeste. Ele não foi no nordeste. Ele foi para o sudeste. A sudeste aqui, ó, olha o 135. 120, 140 tá mais ou menos aqui, né? Ah, então a gente acabou de achar o 135, que está no sentido do sudeste. Então, resposta correta está aqui na letra A de amor. Essa é uma questão bem complexa. Eu acho essa questão difícil para os padrões do Enem. Espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula.